Página de abertura. Do livro Ceifa de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 53. Título: Confiando. Tende fé em Deus. Jesus. Marcos 11, 22. Tendo fé nas descobertas e nas observações conjugadas de físicos, astrônomos e matemáticos, o homem construiu o foguete com que explora vitoriosamente o espaço cósmico. Tendo fé nas ondas eletromagnéticas, formou as bases da televisão, que hoje transmite a palavra e a imagem a longas distâncias, simultaneamente, em todas as direções. Tendo fé nos processos imunológicos iniciados e desenvolvidos por ele mesmo, criou a vacina, liquidando o problema das moléstias contagiosas que, de tempos a tempos, dizimavam milhares de existências no mundo. Tendo fé na escola, dividiu-a em setores múltiplos e estabeleceu cursos específicos de modo a servir às criaturas da infância à madureza, afastando a humanidade dos prejuízos da incipiência e do flagelo da ignorância. Tendo fé no motor, inventou o automóvel em que se transporta à vontade de região para região, atendendo aos próprios interesses com inestimável ganho de tempo. Assim também, confiando nos ensinamentos do Cristo e praticando-os como se faz necessário, a criatura edificará a sua própria felicidade. Entretanto, qual acontece ao foguete, à televisão, à vacina, à escola e ao automóvel, que funcionam segundo os princípios em que se baseiam, a fim de oferecerem os frutos preciosos no auxílio ao homem, a fé nas lições de Jesus só vale devidamente se for usada. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá a todos, amigas e amigos do Grupo Espírita Francisco de Assis, o Chefa, e todos aqueles que nos assistem através das redes sociais. Nós vamos aqui hoje dar continuidade aos estudos da difusão doutrinária online. E hoje, dia 23/2 de 2022, nós vamos continuar com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 16, nos itens 14 e 15. Esse capítulo ele trata aborda o seguinte tema, Não é possível servir a Deus e a Manon, que vai propriamente, nós vamos trabalhar, nós vamos aqui tecer hoje os comentários, como eu já disse, sobre o item 14 e 15. O item 14 trata de uma mensagem de Lacordaire, que foi recebida em Constantina, Argel, em 1863, e a mensagem consta do item número 15 desse capítulo, é a mensagem que foi recebida por São Luís em 1860. Os títulos, respectivamente, são os seguintes: Desprendimento dos bens terrenos, que é do Lacordaire, e a transmissão da riqueza, que foi o título da mensagem trazida por São Luís. Bem dizer, esse capítulo, como eu fui falando, ele está falando sobre a riqueza, e esse título fala: não é possível servir a Deus e a Manon. Por que não é possível? Porque não dá para a gente servir
ser, como é que diz assim, totalmente fiel a essas duas coisas, né? E o Manon na realidade representa o que? Representa a riqueza material, a cobiça, né? Essa palavra Manon, traduzida do hebraico, né? Que vem do hebraico, segundo aqui referência no livro que eu tenho da tradução do Instituto de Difusão Espírita, né? A editora Petit, melhor dizendo, da editora Petit, né? Vem trazendo essa mensagem, vem trazendo essa explicação na nota de rodapé, né? Que Manon significava isso, né? Em hebraico, né? A riqueza, a cobiça, né? Então o que o capítulo tende a dizer é que não dá para eu empreender uma coisa, ficar apegado à riqueza, ficar apegado a bens materiais e servir as coisas de Deus, que são coisas imateriais, que é o amor, que é o perdão, que é a beneficência, que é o desenvolvimento moral. Não? Se a gente for ver isso, né, dependendo de como a gente é apegado à riqueza, essas duas coisas vão ficar difíceis da gente conciliar, né? Porque dependendo da forma como a gente é apegado à riqueza, a gente pode dar vazão a duas chagas muito fortes que causam, estão na origem das nossas imperfeições, né? Que é uma chamada orgulho, outra chamada egoísmo e outra chamada vaidade. Então, se a gente se perde nisso, não, que tem a ver com a riqueza, né? Uma das causas sérias e preponderantes é a riqueza, essa posse de bens materiais, o apego de bens materiais, aquela coisa de ter em detrimento de ser, ou seja, eu valho quanto eu tenho, e não represento o que eu sou enquanto pessoa, não represento os meus valores, a minha ética, o meu respeito, o meu carinho, né? Aquilo que eu tenho de bom para dar, em detrimento de se ter coisas que para ser considerado alguém, né, ter uma referência no mundo material que é apenas transitório. É essa questão que nós vamos, que nessas duas mensagens nós vamos abordar aqui durante o nosso estudo de hoje, né? Então, eu só vou passar aqui rapidamente, né, para a gente ter uma ideia, né, que no número 2, né, ele fala aqui no início do capítulo, o Kardec faz menção a duas parábolas, né? Duas passagens, melhor dizendo, que falam de parábolas que Jesus falou, né, que Jesus nos trouxe. A primeira é de São Lucas, né, no número 1, e na segunda ele faz referência a uma de São Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 24, também de São Lucas, no Evangelho de Lucas, que está no capítulo 18, versículos 18 a 25, e também de São Marcos, que está no capítulo 10, capítulos 17 a 25. Né? Em suma, não vou ler toda a passagem, que é um ensinamento grande, né? E nosso tempo aqui é limitado. E fala aqui de um jovem que foi procurar, né, Jesus, e falou para Jesus: oh, eu cumpro tudo o que o Senhor diz que é para cumprir, né? Eu obedeço todos os ditames da lei, né? Eu pratico a benevolência, eu sou tolerante com os erros dos meus semelhantes, eu pratico o perdão e procuro amar o próximo como a mim mesmo, né? E a Deus acima de tudo, não? E Jesus fala para ele: ótimo, né? Muito bom, é isso mesmo que você, né, deve fazer, deve continuar fazendo e prosseguindo, né, as suas orações, tudo isso. Só que Jesus falou, né, para você, né, me seguir, que o rapaz queria seguir Jesus. Para você me seguir, você vai ter que largar tudo que você tem. E o rapaz era um rapaz de posses, né? Você vai ter que largar tudo que você tem, todos os bens que você tem, e me seguir. Dou os teus bens para as pessoas carentes, dou os teus bens para aquelas pessoas que precisam, transforma isso forma todo esse bem que você tem acumulado e distribui, transforma em coisas que vão atender as pessoas que têm bem menos que você.
Aí o rapaz pensou, pensou, pensou e falou para Jesus: acho melhor deixar para depois isso aí. Vamos deixar para isso depois, vejo isso com o Senhor depois, né? Claro, não foi dessa forma informal como eu estou falando, eu só estou fazendo aqui de uma forma bem simplificada, porque a passagem é bem grande, né? E como eu disse, a gente tem tempo limitado aqui, mas depois os senhores dêem uma lida que, em suma, né? No resumo é isso que eu estou falando. Quando Jesus falou: abandona tudo isso que você tem e me segue. E sim, você faz tudo correto, né? Você acredita, você pratica a lei, você ora, você procura desenvolver o amor ao próximo, mas vamos botar isso na prática? Vamos colocar prática nisso, vamos colocar ação? E quando Jesus fala assim, ó, larga tudo isso e me segue, né? Aí o garoto titubeou na ideia, né? No finalzinho da parábola, né, daqui de Mateus, tendo o Evangelho de Mateus, Lucas e Marcos, diz o seguinte, né? Porém, o jovem, ouvindo essas palavras, ou seja, de deixar os bens materiais, retirou-se muito triste, pois possuía muitos bens. Então Jesus disse a seus discípulos: eu vos digo em verdade, que é bem difícil um rico entrar no reino dos céus. Ainda vos digo mais, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então Jesus aí sintetizou, né? É difícil um rico entrar no reino dos céus, ou seja, é difícil para quem é apegado às questões materiais, para quem pensa ter no detrimento do ser, né, valorizar a plenitude da questão moral, do desenvolvimento moral, do desenvolvimento daquilo que interessa, daquilo que a gente leva de fato, né? Ou seja, é privilegiar aquilo que eu sou, é se melhorar, é burilar pensamentos, sentimentos, burilar as emoções. Com isso a gente consegue controlar melhor as paixões, consegue se melhorar enquanto espírito imortal, consegue traduzir melhor a lei de Deus. É isso que Jesus falou para ele, né? Só que para isso ele precisava o quê? Não distribuir, né, como eu falei aqui, não deixar de vez, né, como Jesus fala, parece nas palavras falar de uma forma muito forte, mas é uma forma alegórica de se falar. Mas a questão é de você se desapegar, né, não dá tanto valor, o valor excessivo, a gente tem que dar o justo valor, né, a essas questões, a isso que a gente está falando, não? Então, é isso que nós estamos vendo aqui, que nós vamos tratar, né? De não deixar que o apego demais à questão dos bens materiais faça, né, guie realmente a nossa jornada aqui na Terra, que não é para isso. A gente não está aqui na Terra para gozar de bens materiais, a gente não está aqui na Terra aquela coisa que os jovens fazem mesmo, numa vibe eterna, né? A gente não está aqui numa festa eterna, não. A gente está aqui para se aprimorar. A gente está aqui para viver, né, tantos momentos de muita alegria, momentos às vezes um pouco mais difíceis, mas sempre tudo isso na busca da serenidade, na busca da elevação, da busca de mudar o nosso olhar, de olhar com mais ternura para a gente e para o outro e para o próximo, de busca de mais respeito, de busca de ter mais serenidade, ter mais aconchego, saber mais acolher, né? Saber mais dar e receber sentimentos. É isso que a gente está aqui, não? E não propriamente para viver numa vibe eterna como às vezes a gente pensa, não? Bom, vamos lá na mensagem então, que é eu mesmo já estou esquecendo aqui, vamos lá, a mensagem 14, vamos lá primeiro na mensagem do Locader, né? Locader. Gente, desculpa, o meu francês é terrível, né? Do Locader, né? Ele fala justamente sobre isso, não? O que ele vai falar aqui, ó? O apego aos bens terrenos é um dos maiores obstáculos, maiores obstáculos ao vosso adiantamento moral e espiritual.
né? Isso aí a gente já disse, a gente tá feito, a gente já colocou aqui, não? Porque como é que eu vou me preocupar com a minha parte espiritual? Como é que eu vou me preocupar com aquilo que é imaterial, né? Se eu sou dado somente a questões materiais, não? Se eu sou dado preso somente a questões materiais, não? Tá? Se eu sou dado mais a privilegiar a matéria do que as questões emocionais, não? Então ele já está falando isso, porque a matéria vai ficar aqui, é transitório. O que você vai levar é aquilo que você sente, aquilo que você conhece, aquilo que você realmente desenvolveu enquanto atributo moral. É isso que você vai levar. Mas vamos continuar, né? Tá? Onde eu falei mesmo, adiantamento moral e espiritual, tá? Então ele está dizendo o seguinte, não? Vou repetir aqui, ó. O apego aos bens terrenos é um dos maiores obstáculos ao vosso adiantamento moral e espiritual. Aí vamos continuar agora. Pelo desejo de possuí-lo, destruís o sentimento do amor, voltando para coisas materiais, né? Então a gente tão presa a coisas materiais e às vezes se esquece de ver as coisas que são do sentimento. Quer ver uma coisa muito simples, né? Eu vejo, já tive contato com pessoas que trabalharam muito, workaholics, né, como se fala, para ter muitos bens materiais. Mas depois, né, que chegou na fase mais, né, para ele parar perto da aposentadoria e tal, ele descobriu que não conhecia, nunca tinha vivido, nunca tinha se relacionado de forma plena, de forma amorosa com seus filhos, com a sua cônjuge, com sua companheira, né? E ele falou assim, para que eu tenho... Chegou um momento da vida que ele fala assim, poxa, para que eu tenho tudo isso se eu não tenho o amor dos meus filhos? Porque ele descobriu que os filhos é a própria mulher, né? Nesse caso é um homem, né? Pode acontecer também no caso de outras formas de relação, né? Descobriu que o que eles amavam não era ele, mas sim o que ele tinha, o conforto material que ele proporcionava. Era isso que eles amavam. Foi isso que ele foi descobrir no final da vida. Ele trabalhou tanto, né? Deu tudo que pôde, sim, mas e depois ele não tinha, né? Quando ele mais precisou, quando ele precisou de um abraço, de um carinho, não tinha, né? Quando ele se aposentou, não tinha mais o trabalho para se distrair, nem mais a condição que ele tinha no trabalho, o carro que tinha no trabalho, para ficarem lá aquelas pessoas o enaltecendo, aquela coisa, puxando o saco às vezes, né? Quando acabou isso, ele foi ver na própria família, ele não tinha nada, não tinha consideração nenhuma, não tinha valor nenhum. É isso que o Lacordaire está falando, não? Então vamos lá, né? Continua mais à frente ele. Compreendo que um homem que por seu trabalho constante e honrado, né, o trabalho constante e honrado é venerável, gente, está na lei do trabalho que está aqui, está no livro dos espíritos, né? É a forma da gente nos desenvolvermos enquanto espíritos imortais também, né? Então vamos lá, vou repetir para a gente não perder o fio da meada. O homem que por seu trabalho constante e honrado, né, conforme a lei do trabalho, ganhou a riqueza, experimenta uma satisfação muito justa que Deus aprova, é claro, né? Então, mais uma vez, né, ele aqui não está criminalizando a riqueza, não estamos fazendo isso. Não está dizendo que ter bens materiais é ruim, quem tem bens materiais é mal, que isso é uma coisa ruim, que Deus, se te proporcionou essa oportunidade é porque quer o seu mal. Não, muito pelo contrário, gente. Muito pelo contrário. O problema da riqueza, da posse de bens materiais, não está em tê-los, está na relação que a gente tem com eles. Por isso que eu estou falando toda hora, não da riqueza, eu estou falando sempre a frase composta: apego à riqueza, né? Apego aos bens materiais. Não é verdade? É isso que eu estou falando. A gente não está falando dos bens materiais em si, que eles são ruins.
Porque não, a gente precisa. A gente precisa usar roupa para proteger o corpo, a gente precisa de comida, a gente precisa de abrigo, enfim, né? Precisa de conforto. Sim, eu posso ter o conforto, né? Eu trabalho, o seu trabalho, meu trabalho permite que eu tenha esse conforto, permite que eu tenha esse lazer, ótimo. O que é um problema é quando nós nos fechamos nisso e achamos que isso é tudo na vida, ao passo de atrapalhar ou mudar a nossa percepção, ou melhor dizendo, os nossos valores. Ao passo de achar que uma pessoa que não tem os mesmos bens que você tem é uma pessoa falida, é uma pessoa de menos valor, é uma pessoa que merece algum desmérito. É essa a questão que a gente está falando. Não? Ninguém é melhor ou pior porque tem mais ou bem posses de bens materiais, muito pelo contrário. Não? Muito pelo contrário. Não? Então, você vai encontrar as pessoas que são muito carentes, mas são desenvolvidas numa questão espiritual e sentimental que não tem explicação. O tamanho do amor que a pessoa tem, o tamanho do desprendimento, o tamanho da aceitação e compreensão que ela tem quando a gente precisa. Ao passo que muitos são muito apegados, têm muito dinheiro, têm muito bem, mas aquele dinheiro não compra paz e felicidade. Tá? Não compra, gente. Tá? Tem um caso também, né? Eu conheço muito casos, só para ilustrar um último, senão eu acabo passando muito do horário aqui, né? É um caso que uma família tinha muitos recursos, né? Mas só que o filho tinha lá uma doença, né? Uma doença dessa autoimune, eu não vou lembrar qual é agora, mas uma doença grave, né? E todo o dinheiro que eles tinham não trazia, não comprava cura, não comprava nada. O que eles podiam fazer era dar conforto ao filho, dar carinho, dar amor, dar aceitação para o filho. Porque tudo que eles podiam fazer, né, tudo que o dinheiro podia comprar, tudo que o mundo material podia trazer, não dava conta daquilo. Que o filho estaria ali paralisado, né, mas porém consciente, porém sentindo, né, podendo sentir o carinho, a atenção, e era tudo que o filho precisava. E isso eles não foram capazes de dar, porque só sabiam dar aquilo que o dinheiro podia comprar. É isso que Lacordaire está dizendo, pessoal. É isso que a gente abrir os olhos, né, e olhar assim. Cada um tem a sua missão, sim, né? Cada um tem o seu caminho, né? Mas nós estamos aqui para ajudarmos uns aos outros. Em maneira nenhuma eu posso achar que eu fui privilegiado porque eu nasci com posses. Se eu nasci com posses, gente, é porque tem algum sentido nisso, e eu tenho alguma missão, alguma prova, né? Eu estou passando por uma aprovação, e uma aprovação que tenho certeza é difícil, né? Porque passar por isso sabendo não se apegar a essa questão. Vamos continuar aqui, né? Não? Para finalizar a mensagem do Lacordaire, que também é grande, depois eu convido os senhores a lerem ela na íntegra. Eu estou aqui tirando alguns trechos, né? No parágrafo, finalizando, né, o segundo parágrafo, o que ele diz? Ele diz assim, ó: mas o apego que absorva todos os sentimentos e provoque frieza do coração a uma distância tão grande da avareza sórdida ou esbanjamento exagerado, né? Dois vícios contra os quais Deus colocou a caridade, santa, salutar virtude, que ensina ao rico a dar sem orgulho, para que o pobre receba sem humilhação. Olha aí a finalidade da riqueza, gente. Por que uns nascem pobres, outros nascem ricos, enfim. Todos nós temos um motivo de encarnarmos na situação que encarnamos, né? Quando a gente reencarna aquela situação que está ali, né? Eu vim com meu corpo perfeito, eu vim com alguma deficiência, eu vim numa família X, uma família Y, eu vim com a dificuldade X social, enfim, aquilo ali está no nosso planejamento, tá bom? Então, se eu já nasci abastado com riquezas, né? Aquilo ali tem um sentido, e é o que ele fala aqui, né? É a prova para você, para o espírito saber que ele não pode se perder no egoísmo, se perder na vaidade,
se perder no orgulho e saber trabalhar essa riqueza, né? Auxiliando naquilo que ele puder, naquilo que tiver alcance, sem humilhar, né? Sem desmerecer, fazê-lo com respeito, fazê-lo com carinho, fazê-lo de boa vontade. É isso que nós chamamos o quê? Benevolência, né? Tolerância, indulgência e perdão, que nós chamamos de caridade. E caridade significa amor também. E isso que Jesus mostra, o Lacoder está mostrando nos ensinamentos que o mestre deixou para gente, que nós podemos sim ter a riqueza, mas saber trabalhá-la em prol. É por isso que você tem, porque esses bens te foram emprestados, apesar de você ter nascido, estar na sua família e tal, mas ainda assim tudo isso está acontecendo porque Deus permitiu. E é como, né? Trigueiro que fala muito isso. Trigueiro, né? O André Trigueiro fala muito isso. Deus terceiriza as coisas, né? Quando ele fala assim, você dá ao pobre, né? Auxilia, tá? Quando ele fala isso para você fazer, né? Ele está terceirizando para você algo, né? Que ele poderia fazer, mas ele terceiriza. Por quê? Porque também faz parte do teu processo de evolução. Tudo, gente, tem um significado. Tanto aquele que dá, quanto aquele que recebe. Nos dois casos, pode estar trabalhando o atributo da humildade. Não? Então, Deus dá oportunidades, não? Ao rico de ser caridoso, ao pobre de ser humilde, ao pobre de saber receber, ao pobre de desenvolver, né? Mais ainda o sentimento de gratidão. Tudo isso são atributos que nós estamos desenvolvendo. Tudo isso faz parte de um todo bem maior que talvez a gente não compreenda, mas que podemos sim já entender, como fala Lacoder, que nós podemos fazer um trabalho providencial com a riqueza ou com a posse de bens. Não é isso? Quando eu falo posse, não precisa ter muito não. Às vezes eu tenho um prato de comida, o outro não tem. Quando eu divido meu prato de comida com ele, eu estou dividindo a minha riqueza também. Porque para quem não está com fome e tem pressa, quem está abastado e tem um prato de comida todo dia, também é considerado rico na visão daquele ali. Então a gente pode dividir, a gente pode fazer o melhor. Não? Vamos continuar aqui, né? Que ele fala aqui, o Senhor, né, mais à frente ele fala assim, o Senhor ordena desfazer-se do que possua. Agir desse modo seria compreender mal o desprendimento dos bens terrenos, né? Ou seja, quando Jesus fala lá na parábola, né, o Lacoder faz menção a isso aqui, né, ali, no teor da mensagem, fala desprender-se dos bens terrenos. Não quer dizer a gente abrir mão, dar tudo. Não, isso é compreender mal, né? É até um egoísmo de outro modo, não é verdade? Ou seja, você dá tudo, né? Já que eu tenho isso faz mal, eu vou dar tudo e tal, e acaba não fazendo nada. É a mesma coisa que dizer assim, eu não vou fazer nada. Eu tinha condições de fazer e não fiz. Eu dei tudo que eu tinha que fazer. Isso é o quê? Também é egoísmo. É pensar só em si, né? Se fechar em você. Você recebeu essa condição, é para você desenvolver aquilo, alguma coisa com isso. Não é para viver numa vibe eterna, tá? Você pode usufruir sim, claro, mas é também para você fazer alguma coisa, prestar algum serviço, prestar solidariedade, abnegação e caridade com isso. Ajudar dentro da medida aqueles que precisam, não? Então, quando a gente abre mão de tudo, também não vou fazer nada, é um egoísmo, não? Vamos lá. Então, continua Lacoder. Seria fugir à responsabilidade, né, que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a dá àquele que parece ser bom para administrá-la em benefícios de todos. Então, Deus empresta esse atributo, empresta esse talento para que aqueles que têm condições
de administrá-la, né? Aí, ou seja, aqueles que têm condições de fazer o bem com isso, fazer o melhor com esses bens, né? Fazer, garantir, né, um bem-estar do nosso mundo aqui, garantir a melhoria do nosso mundo. É isso que ele está falando. Esse é sim o fim providencial da riqueza, e não pura e simplesmente o apego a essas riquezas para fins fúteis e transitórios ligados somente ao prazer material. E o item 15, que trata, né, da transmissão da riqueza, né, que é do Espírito São Luís, fala o seguinte, né, diz aqui: o princípio segundo o qual o homem... Isso é a pergunta de Kardec, né? Kardec pergunta: o princípio segundo o qual o homem não passa de um depositário da fortuna que Deus lhe permite gozar durante a sua vida, tira-lhe o direito de transmiti-la a seus descendentes? Kardec está perguntando o seguinte, que se Deus me emprestou, né, como a gente acabou de falar, né, quando você tem isso, mesmo que seja fruto do seu trabalho, Deus deu condições de você trabalhar para conquistar. Então Deus deu os talentos, te deu as condições, te deu as oportunidades, te permitiu. Então é um empréstimo, né? Não é teu, até porque você não vai levar, né, para o mundo espiritual. É emprestado mesmo, né? Então você é um como é que se fala no direito, um fiel depositário desse talento, né? Então, eu posso transmitir isso para os meus descendentes? É lícito fazer isso? É isso que Kardec está perguntando. Aí responde os espíritos aqui no item 15. Item 15 não, que diz respeito à mensagem, né, que se chama Transmissão da Riqueza de São Luís. Foi a pergunta, né, que Kardec fez, né? Aí São Luís responde: o homem pode perfeitamente transmitir, quando desencarna, os bens que gozou durante a sua vida, pois o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir seus dependentes de desfrutar deles. É assim que se vêem desmonorarem fortunas que pareciam solidamente estabelecidas. Portanto, o homem é impotente na sua vontade, julgando que pode manter a sua fortuna em sua linha de descendência, mas isso não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu, uma vez que Cristo o retirará quando achar conveniente. Ou seja, São Luís foi bem simples, ó. Eu posso deixar, posso transmitir, mas se os meus descendentes tiverem muito apego e tal, o que vai acontecer com isso? Pela própria apego deles, pelo próprio desfrutar deles, pelo próprio egoísmo deles, eles vão acabar perdendo todos esses bens, né? Isso acontece muito, né? Porque quando se está muito apegado à matéria e se dá chance para o orgulho, egoísmo entrar, a vaidade, né? E com isso exacerba as paixões, e os vícios têm a ver com paixões. Vícios é o exagero, que extrapola a emoção, que extrapola a vontade. Aí muita gente perde muitas coisas nos vícios, né? Há diversas essas histórias. Esse é um exemplo, e tem outras histórias, né, que acabam, né, às vezes os dependentes depauperando todo um patrimônio que foi construído, né, com muito esforço por seus antecessores, né? Então, tudo isso tem a ver o quê? Com como se encara, né? Como até deixo para os meus descendentes, né, o meu patrimônio, mas sempre falar: vamos usar com sapiência a nossa riqueza. Vamos usufruir sim, vamos ter conforto sim, mas vamos lembrar sempre, né, que o que a gente tem também é para ajudar no desenvolvimento, para ajudar aqueles que precisam, para ajudar a promover o bem, a paz, a serenidade aqui na Terra, né? E eu vou fechar, né, de nosso estudo prolongou até além do que devia, né? Eu vou fechar lendo aqui, né, uma passagem do Evangelho de São Mateus, que está no capítulo 6, versículo 21, que diz: porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Que teu coração esteja nas coisas da paz, esteja nas coisas que realmente a gente deve valorizar: o bem, a tolerância, a indulgência. Sempre buscar praticar o perdão, sempre buscar praticar a tolerância,
você busca praticar a caridade, que é o amor. E quem não quer ser amado, né? Quem não quer receber amor? Eu quero, você quer. Então a gente tem que aprender a dar para receber. Não interessa que condição você tenha, porque receber amor verdadeiro não depende da condição que você tem financeira, da riqueza ou do bem material, mas sim da espontaneidade, da abertura, da coragem moral que você tem de ser o que você é e ser o melhor a cada dia. Para isso Deus te dá uma chance a cada amanhecer de você reescrever a tua história. Né? Não vamos falar mais te amo, mas vamos praticar o amor. Um abraço, com acolhimento, com olhar e com muita paz. É assim que nós encerramos nosso estudo de hoje. Graças a Deus, muita paz a todos, companheiros.